Meu nome é professor Mito Kaku. Sou físico teórico e dediquei minha carreira a tentar entender a teoria de tudo, a equação mestre que poderia explicar desde o nascimento das estrelas até o comportamento dos átomos. Pare por um momento e perceba o que está acontecendo agora. Não no sentido abstrato, não como exercício filosófico, não como metáfora. Literalmente agora, enquanto você ouve estas palavras, algo está acontecendo. Há sons chegando aos seus ouvidos. Há luz chegando aos seus olhos. Há sensações no seu corpo, o peso da cadeira, a temperatura do ar, o ritmo da sua respiração. Há pensamentos se formando e se dissolvendo. Há uma experiência acontecendo. E essa experiência está acontecendo agora. Não há outro momento em que ela poderia estar acontecendo. Não existe outro lugar onde você poderia estar além daqui. Não existe outro tempo em que você poderia existir além deste. Você nunca esteve no passado. Isso soa estranho porque você tem memórias do passado, porque você sente que viveu o passado, porque o passado parece real e acessível na sua mente. Mas examine com cuidado o que são essas memórias. Elas são representações do passado, existindo agora. São imagens, sons, sensações, emoções, narrativas, todas essas coisas existindo no presente como registros de eventos anteriores. O passado que você lembra não é o passado. É o passado traduzido em presente. É uma versão do passado que existe agora, na única modalidade de existência disponível a qualquer experiência: o momento presente. Você nunca esteve no futuro. Isso também soa estranho porque você planeja o futuro, porque você antecipa eventos futuros, porque o futuro parece real e urgente na sua mente. Mas examine com o mesmo cuidado o que são esses planos e essas antecipações. São representações do futuro existindo agora. São projeções, expectativas, esperanças, medos, todos existindo no presente como modelos de eventos que ainda não aconteceram. O futuro que você planeja não é o futuro. É o futuro traduzido em presente. É uma versão do futuro que existe agora, na mesma modalidade exclusiva. Em toda a sua vida, em cada momento de cada dia, desde o primeiro instante de consciência até este exato segundo, você sempre esteve aqui. Sempre esteve agora. Não há uma única exceção a essa regra. Não há um único momento em que você esteve em algum outro tempo que não fosse o presente. O presente não é um momento entre passado e futuro. É a única modalidade de existência disponível a qualquer ser consciente que já viveu, vive ou viverá. E aqui está onde o óbvio se torna perturbador. Porque se o presente é a única modalidade de existência possível, se você nunca esteve e nunca estará em nenhum outro tempo além do agora, então o presente não é uma prisão da qual você poderia escapar se fosse mais esperto, mais iluminado ou mais avançado tecnologicamente. É uma prisão da qual é impossível escapar, não porque as grades são fortes, mas porque não existe exterior. Não existe um fora do presente para o qual escapar. O presente não é uma jaula dentro de um espaço maior. É o espaço inteiro. É tudo que existe do ponto de vista de qualquer ser que experimenta. A maioria das pessoas pensa no presente como um instante fugidio, um ponto infinitamente fino separando o passado do futuro, sempre escorregando para trás antes que você possa agarrá-lo. A tradição budista fala da impermanência do presente, do fato de que cada momento surge e desaparece antes que você possa retê-lo. A tradição cristã fala da eternidade como escape do tempo, como estado além do fluxo do presente. A filosofia ocidental frequentemente trata o presente como o menos real dos três tempos, o ponto sem dimensão entre a solidez do passado e a possibilidade do futuro. Todas essas tradições compartilham a premissa de que o presente é passageiro, escorregadio, difícil de habitar, algo do qual a mente humana tende a fugir em direção ao passado pela memória ou em direção ao futuro pela antecipação. Mas a física, a neurociência e a filosofia da consciência, quando examinadas com a profundidade que merecem,
revelam algo radicalmente diferente. O presente não é passageiro. Você é que é passageiro dentro do presente. O presente não escorrega. É a consciência que se move, ou melhor, que parece se mover dentro de uma estrutura que pode ser mais permanente do que qualquer intuição sugere. E a fuga para o passado e para o futuro que a mente humana executa constantemente não é uma fuga do presente. É um rearranjo do conteúdo do presente. É o presente se populando com representações de outros tempos. A mente que pensa no passado ainda está no presente. A mente que planeja o futuro ainda está no presente. Não existe fuga. Existe apenas o presente se enchendo de diferentes conteúdos, todos eles acontecendo agora. Nos próximos minutos, vou mostrar por que essa impossibilidade de escapar do presente não é apenas uma observação filosófica sobre a estrutura da experiência. Vou mostrar como a física de Einstein destruiu o presente universal e revelou que o agora que você sente é uma perspectiva local, não uma realidade cósmica compartilhada. Vou mostrar como o cérebro fabrica o presente com atraso e o entrega como imediato, criando uma versão da realidade que nunca coincide com o instante físico real. Vou mostrar como as leis fundamentais da física são simétricas no tempo e como a flecha do tempo que você sente com tanta certeza pode ser uma ilusão estatística de larga escala. E vou mostrar como a estrutura da própria consciência garante que o presente puro, o instante sem duração, é experiencialmente inacessível, que você nunca está num ponto, mas sempre numa janela, sempre num processo que se estende para o passado recente e para o futuro imediato simultaneamente. A única coisa da qual você nunca pode escapar não é a morte, embora não possa escapar dela. Não é a gravidade, embora não possa escapar dela. Não é o passado, embora não possa mudá-lo. É o agora. É o presente. É este momento que está acontecendo enquanto você ouve estas palavras e que continuará sendo o presente enquanto qualquer experiência continuar acontecendo. E a questão que vai nos ocupar não é como escapar dessa prisão. É entender o que significa ser uma criatura tão completamente constituída por ela que a distinção entre prisioneiro e prisão começa a dissolver. Existe uma crença tão fundamental, tão profundamente enraizada na experiência humana, que questionar parece uma forma de loucura. A crença de que o tempo flui, de que o presente se move, de que o agora avança do passado em direção ao futuro como um rio que corre do alto da montanha ao mar. Você sente esse fluxo constantemente. Sente o presente escorregando para o passado enquanto o futuro se torna presente. Sente a irreversibilidade do tempo como uma das características mais óbvias da realidade. O leite derramado não volta para o copo. O jovem não se torna criança novamente. O momento que passou não retorna. O tempo flui e flui numa direção, e essa direção parece tão evidente e tão inarredável quanto a gravidade que mantém seus pés no chão. E então chega Albert Einstein. Em 1905, com 26 anos e trabalhando como examinador de patentes em Berna, Einstein publicou um artigo que começou a destruir sistematicamente tudo que a intuição humana acreditava saber sobre o tempo. A relatividade especial partiu de dois postulados aparentemente simples. As leis da física são as mesmas para todos os observadores em movimento inercial, ou seja, em movimento uniforme sem aceleração. E a velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos os observadores independentemente do movimento da fonte ou do observador. Desses dois postulados, Einstein derivou consequências que ainda hoje resistem à absorção completa pela intuição humana, mesmo depois de um século de confirmação experimental. A primeira consequência devastadora para o conceito de presente universal foi a relatividade da simultaneidade. Dois eventos que são simultâneos para um observador não são necessariamente simultâneos para outro observador em movimento relativo em relação ao primeiro. Isso não é uma ilusão de perspectiva, como a aparente diferença de tamanho de objetos distantes. É uma diferença real na estrutura do espaço-tempo. Não existe um agora cósmico objetivo
que seja o mesmo para todos os observadores. O que é presente para você pode ser passado ou futuro para outro observador em movimento diferente. O presente não é uma fatia horizontal cortando o universo inteiro simultaneamente. É uma fatia inclinada que depende do estado de movimento do observador. Isso já é perturbador o suficiente. Mas a implicação mais profunda veio 3 anos depois, não do próprio Einstein, mas do seu ex-professor de matemática, Hermann Minkowski, que em 1908 pronunciou uma frase que reformulou para sempre a física e a filosofia do tempo. A frase foi esta: daqui em diante, espaço por si só e tempo por si só estão condenados a desaparecer como meras sombras, e apenas uma espécie de união dos dois preservará uma realidade independente. Minkowski havia percebido que a relatividade especial de Einstein não era apenas uma teoria sobre como medidas de espaço e tempo variam entre observadores. Era uma revelação sobre a estrutura fundamental da realidade. Espaço e tempo não são duas entidades separadas. São duas dimensões de uma única entidade quadridimensional, o espaço-tempo. E nessa entidade quadridimensional, eventos não acontecem. Eles simplesmente existem, como pontos num mapa, em suas coordenadas espaço-temporais fixas. O universo-bloco. Esse é o nome que os físicos e filósofos deram à imagem do cosmos que emerge da geometria de Minkowski. No universo-bloco, o espaço-tempo é uma estrutura quadridimensional estática, onde todos os eventos, passados, presentes e futuros, existem com igual realidade ontológica. O nascimento de Júlio César e a morte do Sol, e este momento em que você ouve estas palavras, são todos eventos igualmente reais, igualmente existentes, igualmente presentes no bloco quadridimensional do espaço-tempo. Eles diferem em suas coordenadas temporais da mesma forma que dois lugares diferem em suas coordenadas espaciais. Mas assim como um lugar distante não é menos real por ser distante no espaço, um evento passado ou futuro não é menos real por ser distante no tempo. O passado não desapareceu. Ainda está lá, em suas coordenadas espaço-temporais, tão real quanto sempre foi. O futuro ainda não existe. Já existe, em suas coordenadas espaço-temporais, esperando que nossa consciência percorra a trajetória do bloco que passa por lá. O que chamamos de fluxo do tempo, a sensação de que o presente avança do passado para o futuro, não é uma característica do universo físico. O universo-bloco não flui, é estático, é eterno no sentido mais literal possível, não no sentido de durar para sempre, mas no sentido de que todos os seus eventos existem simultaneamente na estrutura quadridimensional, sem que nenhum seja mais ou menos real que outro. Então, de onde vem a sensação de fluxo? Se o universo não flui, por que você sente tão claramente que o tempo passa, que o presente avança, que o futuro se torna presente e o presente se torna passado? A resposta que a física sugere é que o fluxo do tempo não está no universo. Está na consciência que percorre o universo. Você é como um leitor percorrendo as páginas de um livro. As páginas não se movem. O livro existe completo antes, durante e depois da leitura. O que se move é o olho do leitor, a consciência que percorre os eventos do bloco numa trajetória particular chamada linha de mundo. E essa percorrida cria a ilusão de fluxo da mesma forma que o olho percorrendo as palavras cria a ilusão de que a história está acontecendo agora, neste momento, apesar de estar impressa imutavelmente nas páginas. Mas há uma objeção poderosa ao universo-bloco que precisa ser confrontada com honestidade. A objeção é esta: se o futuro já existe no bloco com a mesma realidade que o presente, então o futuro é fixo e determinado. Livre-arbítrio é impossível. Toda escolha que você vai fazer já está escrita no bloco quadridimensional do espaço-tempo. Você não escolhe. Você descobre o que já estava escolhido. Essa objeção é levada a sério pelos físicos e filósofos que trabalham com cosmologia e filosofia do tempo, e as respostas variam de uma aceitação do determinismo compatibilista
até propostas de universos bloco-parciais, onde apenas o passado e o presente estão fixados, mas o futuro permanece genuinamente aberto. A mecânica quântica introduz indeterminismo genuíno nas leis físicas, que complica a imagem do universo bloco clássico. Mas independentemente de como essa questão sobre o futuro é resolvida, a implicação central para o presente permanece intacta. O presente não é privilegiado pelo universo físico. Não há nada na física que marque o presente como especial em relação ao passado e ao futuro. O agora que você sente como a única realidade não tem correspondência numa estrutura objetiva do universo que o distinga de qualquer outro momento. O físico e filósofo britânico Julian Barbour levou essa linha de pensamento mais longe do que qualquer outro e chegou a uma conclusão que a maioria dos físicos considera radical demais, mas que nenhum conseguiu refutar completamente. Barbour argumenta que o tempo não existe de forma fundamental, que o que existe são configurações do universo, instantâneos, momentos de agora sem passado e sem futuro, e que o que chamamos de tempo é uma relação entre configurações, não uma dimensão real dentro da qual as configurações existem. Em seu livro O Fim do Tempo, Barbour propõe que o universo é uma coleção de presentes eternos, cada configuração existindo em si mesma e por si mesma, sem que nenhuma seja anterior ou posterior à outra de forma objetiva. A sequência que percebemos como tempo é uma propriedade das configurações que contém memórias de outras configurações, criando a ilusão de continuidade temporal. Você sente que houve um passado porque o seu presente contém memórias. Você sente que haverá um futuro porque o seu presente contém antecipações. Mas o passado e o futuro são conteúdos do presente, não dimensões independentes do espaço-tempo. A posição de Barbour é minoritária, mas aponta para algo que todas as abordagens da física do tempo compartilham. O tempo como experienciado, o fluxo, a direção, o presente privilegiado não está nas equações. As equações fundamentais da física, a mecânica newtoniana, a eletrodinâmica de Maxwell, a mecânica quântica, a relatividade geral, são todas simétricas no tempo ou, no caso da relatividade, descrevem uma estrutura onde todos os tempos são igualmente reais. Nenhuma dessas equações contém um símbolo que signifique agora. Nenhuma delas distingue o presente do passado ou do futuro de forma que faça o presente especial. O presente que você sente como a única realidade é uma adição que a consciência faz ao universo físico, não uma característica que a física descobre no universo. E aqui, chegamos ao ponto que conecta a física diretamente à impossibilidade de escapar do presente. Se o presente não é uma característica objetiva do universo físico, se é uma perspectiva que a consciência projeta sobre uma estrutura que não tem presentes e passados e futuros privilegiados, então escapar do presente não seria apenas difícil. Seria conceitualmente incoerente. Seria como um personagem de um livro tentar escapar da página em que está. A página existe no livro completo. Outras páginas existem igualmente. Mas o personagem, enquanto é o personagem e não o leitor, só existe na página onde está. Da mesma forma, você, enquanto ser consciente, percorrendo sua linha de mundo no bloco do espaço-tempo, só existe no ponto da linha de mundo onde está. Outros pontos existem igualmente no bloco. Mas você, enquanto é você, está aqui. Está agora. E o agora que sente como prisão é a única coordenada do espaço-tempo onde qualquer versão de você pode estar presente para sentir qualquer coisa. O universo não flui. Você flui através do universo. E enquanto fluir, estará sempre e apenas aqui. Se a física revelou que o presente não existe como característica objetiva do universo, que o agora é uma perspectiva subjetiva sobre uma estrutura quadridimensional que não flui, então a pergunta natural é de onde vem essa perspectiva? Como a consciência produz a sensação de um presente vívido, imediato e real, a partir de um universo que, segundo a física, não tem presentes privilegiados.
A resposta está no cérebro. E o que a neurociência descobriu sobre como o cérebro constrói o presente é, se possível, mais perturbador do que o que a física descobriu sobre a ausência do presente no universo. Porque a física diz que o presente não está lá fora. A neurociência diz que o presente que você sente não é nem a versão mais precisa do que está aqui dentro. É uma construção, uma edição, uma versão processada e atrasada e integrada da realidade que o cérebro produz e entrega como se fosse imediata quando nunca é. Comecemos com um fato que a maioria das pessoas conhece abstratamente, mas cujas implicações raramente são completamente absorvidas. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. O som viaja a 340 metros por segundo. A luz é aproximadamente 1 milhão de vezes mais rápida que o som. Quando você assiste a um trovão a 1 quilômetro de distância, você vê o relâmpago aproximadamente 3 segundos antes de ouvir o trovão. Os dois eventos aconteceram simultaneamente. O que você experiencia não é simultâneo. Seu cérebro recebe os dois sinais em momentos diferentes, porque viajaram a velocidades diferentes por 1 quilômetro de distância. Isso você provavelmente sabe. O que provavelmente não sabe é que o mesmo problema existe dentro do seu próprio corpo, numa escala muito menor, mas com consequências igualmente perturbadoras para a experiência do presente. Os sinais sensoriais que chegam ao seu cérebro de diferentes partes do corpo viajam a velocidades diferentes através de tipos diferentes de fibras nervosas. Sinais de toque e pressão viajam a até 70 metros por segundo através de fibras mielinizadas grossas. Sinais de dor viajam a velocidades muito menores, de meio metro a 2 metros por segundo, através de fibras finas, não mielinizadas. Sinais visuais percorrem o nervo óptico, chegam ao córtex visual primário na parte posterior do cérebro e depois percorrem múltiplas vias de processamento por diferentes regiões corticais antes de produzir uma percepção visual consciente. Sinais auditivos seguem um caminho diferente com uma latência diferente. Sinais de toque na ponta do pé chegam ao córtex somatosensorial com um atraso diferente de sinais de toque no rosto. Se o cérebro simplesmente processasse cada sinal assim que chegasse, sua experiência do presente seria um caos de eventos ligeiramente desincronizados. Você veria o movimento de uma mão que tocou um objeto ligeiramente antes de sentir o toque. Você ouviria palavras ligeiramente antes ou depois de ver os lábios que as produziram. O presente seria um ruído temporal em vez de uma experiência coerente. O cérebro resolve esse problema de uma forma que é extraordinariamente eficiente e, ao mesmo tempo, revela que o presente que você experimenta é inevitavelmente uma ficção temporal. O cérebro espera. Ele acumula sinais que chegam em momentos ligeiramente diferentes e os integra numa representação unificada de um único momento de presente. Essa janela de integração temporal tem uma duração de aproximadamente 80 milissegundos, 8 centésimos de segundo, dentro da qual eventos que chegam em momentos diferentes são tratados como simultâneos e integrados numa única experiência coerente de agora. 80 milissegundos pode parecer insignificante, mas significa que o presente que você experimenta agora é, na verdade, o passado com 80 milissegundos de atraso sendo apresentado como presente. O seu agora é o passado recente do universo físico. Você está sempre ligeiramente atrasado em relação à realidade física. O momento que você sente como presente já aconteceu, em termos físicos, quando você o experiencia. O cérebro faz o trabalho de pós-produção, sincroniza os sinais, integra os dados e então entrega o resultado com o selo de agora, quando o agora físico já passou. Mas a fabricação do presente pelo cérebro não para nos 80 milissegundos de latência. Vai muito mais longe e é muito mais ativa do que uma simples questão de atraso de processamento. O neurocientista David Eagleman, que dedicou grande parte da sua carreira ao estudo da percepção temporal,
demonstrou experimentos que revelam a extensão da edição temporal que o cérebro realiza. Em um experimento, participantes pressionavam um botão e viam um flash de luz aparecer na tela. Quando a latência entre o botão e o flash era suficientemente curta, os participantes relatavam que o flash ocorria simultaneamente com o botão, ou às vezes até antes do botão. O cérebro aprende a sequência causal esperada e ajusta retroativamente a percepção temporal dos eventos para que a causalidade faça sentido. Você não apenas percebe o presente com atraso, você percebe o presente com edição retroativa. Em outro experimento, quando a latência entre o botão e o flash era introduzida e depois removida subitamente, os participantes inicialmente percebiam o flash como ocorrendo antes do botão porque o cérebro havia recalibrado sua expectativa temporal. O cérebro não registra o tempo como um relógio registra tempo. Ele constrói uma narrativa temporal coerente a partir de dados que chegam de forma caótica e com latências variáveis. E às vezes, essa construção requer reescrever a sequência dos eventos retroativamente para manter a coerência causal. O filósofo William James identificou em 1890, sem as ferramentas da neurociência moderna, mas com uma acuidade fenomenológica extraordinária, um conceito que ele chamou de presente especioso. A palavra especioso significa aparente ou ilusório, e James a usou deliberadamente para capturar algo sobre a natureza do presente experiencial. O presente que você sente não é um instante sem duração, o presente matemático da física que não tem extensão temporal. É uma janela de duração finita dentro da qual eventos múltiplos são integrados numa experiência de agora. Essa janela tem aproximadamente 2 a 3 segundos de duração para humanos adultos, embora varie com a atenção, estado emocional e outras condições. O presente especioso é especioso precisamente porque parece ser o agora, mas é na verdade uma janela de tempo com início e fim. Quando você ouve uma melodia, você não ouve uma sequência de notas individuais que você depois integra numa melodia através de memória. Você ouve a melodia diretamente, como uma unidade, porque as notas que estão dentro da janela do presente especioso são todas integradas numa única experiência de presente. As notas que já passaram há mais de 2 a 3 segundos já saíram da janela e são agora memória. As notas que ainda não chegaram ainda não estão na janela e são antecipação. Mas as notas dentro da janela são todas presente, mesmo que a primeira nota da janela tenha chegado 2 segundos antes da última. Isso significa que o presente que você experiencia não é um ponto, é uma janela. E as bordas dessa janela são determinadas pela arquitetura neural, não pela física do tempo. Você experimenta como presente um conjunto de eventos que a física considera distribuídos ao longo de 2 a 3 segundos de tempo. A fronteira entre presente e passado não é uma fronteira física. É uma fronteira neural, determinada pelo tempo de integração do sistema de processamento temporal do seu cérebro. A neurociência foi ainda mais longe na revelação de como o cérebro fabrica o presente. O neurocientista Benjamin Libet realizou na década de 1980 experimentos que ainda hoje são dos mais debatidos da neurociência e da filosofia da mente. Libet pediu a participantes que movessem o pulso quando quisessem e notassem no mostrador de um relógio especial a posição do ponteiro no momento em que sentiram a vontade de mover. Simultaneamente, mediu a atividade elétrica do cérebro. O resultado foi perturbador. A atividade elétrica preparatória para o movimento, chamada potencial de prontidão, começava até 500 milissegundos antes do movimento. Mas os participantes reportavam sentir a vontade de mover apenas 200 milissegundos antes do movimento. O cérebro estava se preparando para o movimento 300 milissegundos antes que a consciência sentisse qualquer intenção de mover. As implicações do experimento de Libet para o livre-arbítrio são debatidas intensamente, mas a implicação para a fabricação do presente é menos discutida e igualmente perturbadora.
A consciência não está presente no momento em que as decisões são tomadas. Está presente numa versão atrasada e editada dos eventos cerebrais, apresentada como se fosse simultânea com o momento da decisão, quando na verdade é posterior. O seu senso de ser o agente consciente que decide e age no presente é uma narrativa que o cérebro constrói retrospectivamente e apresenta como se fosse em tempo real. O neurocientista e filósofo Francisco Varela propôs que existem múltiplas escalas temporais de processamento no cérebro que precisam ser integradas para produzir a experiência coerente do presente. A escala de milissegundos, na qual neurônios individuais disparam. A escala de dezenas de milissegundos, na qual conjuntos de neurônios sincronizam suas oscilações. A escala de segundos, na qual o presente especioso é integrado. E a escala de minutos e horas, na qual narrativas mais longas de experiência são construídas. A experiência do presente não é o produto de um único processo. É o produto da integração de múltiplos processos em múltiplas escalas temporais, cada um introduzindo seu próprio atraso e sua própria edição. O presente que você sente como imediato, como dado, como o agora bruto e não processado da realidade, é, portanto, o resultado de uma cadeia de processamento que envolve latências de milissegundos a segundos, integrações de sinais de múltiplas modalidades sensoriais, edições retroativas para manter coerência causal e construções narrativas que transformam dados descontínuos numa experiência de fluxo contínuo. O presente fabricado pelo cérebro é extraordinariamente convincente. É tão convincente que nenhuma quantidade de conhecimento sobre sua fabricação o torna menos imediato ou menos real na experiência. Você pode saber tudo o que acabei de descrever, e ainda assim, o presente continuará parecendo imediato, dado, não fabricado. E é precisamente essa invencibilidade da fabricação que revela a profundidade da prisão. Você não pode escapar do presente fabricado pelo cérebro não porque ignore como ele é fabricado, mas porque o sistema que fabricaria qualquer escape também é o cérebro. E o cérebro fabrica tudo como presente. Qualquer tentativa de escapar do presente fabricado seria ela mesma fabricada como presente pelo mesmo sistema que você tentaria escapar. O fabricante e a fábrica são o mesmo sistema. E o produto da fábrica é sempre e apenas o agora. Existe uma assimetria que você sente como uma das características mais óbvias e mais inarredáveis da realidade. O passado é fixo e o futuro é aberto. O que aconteceu não pode ser mudado. O que vai acontecer ainda pode ser diferente, dependendo das escolhas que você faz agora. Causas precedem efeitos. Memórias são do passado, não do futuro. O leite derramado não volta para o copo. O jovem não se torna criança novamente. Você pode lembrar o que teve para o jantar ontem, mas não pode lembrar o que terá para o jantar amanhã. O tempo tem uma direção. O tempo tem uma flecha, e essa flecha aponta invariavelmente do passado para o futuro, do que já foi para o que ainda vai ser, com uma consistência que parece tão fundamental quanto a existência do próprio universo. E então você abre as equações da física, e a flecha não está lá. Essa é uma das descobertas mais perturbadoras e menos divulgadas da física moderna. As leis fundamentais da física são, com uma única exceção muito específica e muito limitada, completamente simétricas no tempo. Elas funcionam igualmente bem para frente e para trás. Se você filmar um processo físico fundamental e passar o filme ao contrário, o processo invertido obedecerá às mesmas leis físicas que o processo original. A assimetria temporal que você sente com tanta certeza, essa característica da realidade que parece mais óbvia do que qualquer outra coisa, simplesmente não aparece nas equações que descrevem o comportamento fundamental do universo. Vamos verificar isso sistematicamente. A mecânica newtoniana, as equações que descrevem o movimento de objetos sob a influência de forças, é completamente simétrica no tempo. Se você inverter o sinal do tempo nas equações de Newton, as equações permanecem válidas. Um filme de 2 bolas de bilhar, colidindo e se separando,
parece fisicamente plausível, independentemente de ser passado para frente ou para trás. Não há nada nas equações de Newton que distingua o antes do depois. A eletrodinâmica de Maxwell, as equações que descrevem o comportamento de campos elétricos e magnéticos e a propagação de ondas eletromagnéticas é igualmente simétrica no tempo. As equações de Maxwell admitem duas soluções: ondas que convergem para uma fonte e ondas que divergem de uma fonte. Fisicamente, observamos quase sempre apenas as ondas divergentes, a luz saindo de uma lâmpada em vez de convergindo para ela. Mas as equações por si mesmas não proíbem as ondas convergentes. A assimetria que observamos não está nas equações, está nas condições iniciais do universo. A mecânica quântica, com uma exceção que examinaremos, é também simétrica no tempo. A equação de Schrödinger, que governa a evolução do estado quântico de um sistema, é simétrica no tempo. Se você inverter o tempo na equação de Schrödinger, obtém uma equação igualmente válida. A exceção é o colapso da função de onda, o processo pelo qual uma superposição quântica de estados se reduz a um estado definido quando medida. Esse processo parece ser irreversível e, portanto, assimétrico no tempo. Mas o colapso da função de onda é precisamente o aspecto da mecânica quântica mais controverso e mais mal compreendido, e muitas interpretações da mecânica quântica, como a interpretação de muitos mundos, eliminam o colapso da função de onda como processo físico real, tratando-o como uma ilusão de perspectiva. A simetria temporal pode ser preservada. A relatividade geral, as equações de Einstein para a gravidade e a geometria do espaço-tempo é completamente simétrica no tempo. Os buracos negros, que formam pelo colapso gravitacional de estrelas massivas, têm análogos matemáticos chamados buracos brancos que expelem matéria em vez de absorvê-la. Os buracos brancos são soluções válidas das equações de Einstein. Nunca foram observados, mas não são proibidos pelas equações. A assimetria entre buracos negros que existem e buracos brancos que não são observados não está nas equações. Está nas condições do universo. Então, de onde vem a flecha do tempo? Se todas as leis fundamentais são simétricas, se nenhuma equação fundamental distingue passado de futuro, como é possível que o universo exiba uma assimetria temporal tão pronunciada e tão universal? A resposta foi identificada pelo físico austríaco Ludwig Boltzmann no final do século XIX. E ainda é a explicação dominante, embora gere profundas questões filosóficas que permanecem sem resposta satisfatória. Boltzmann mostrou que a assimetria temporal que observamos emerge da segunda lei da termodinâmica e das condições iniciais do universo. A segunda lei diz que a entropia de um sistema isolado nunca diminui. A entropia é uma medida da desordem, do número de microestados compatíveis com o macroestado observado. Um copo de água quente num ambiente frio tem baixa entropia porque as moléculas rápidas estão concentradas no copo. Quando o calor se dissipa e a temperatura se equaliza, a entropia aumenta porque agora há muito mais maneiras de distribuir as moléculas em velocidades variadas pelo sistema inteiro. O processo inverso, calor fluindo espontaneamente do ambiente frio para o copo e tornando a água quente novamente, nunca acontece não porque seja proibido pelas equações fundamentais, mas porque é astronomicamente improvável. O número de microestados correspondentes ao estado de baixa entropia com a água quente concentrada no copo é tão pequeno em comparação com o número de microestados correspondentes ao estado de alta entropia, com calor distribuído uniformemente, que a probabilidade de o sistema ir espontaneamente do estado de alta entropia para o estado de baixa entropia é menor do que qualquer número que você possa escrever. A flecha do tempo é, portanto, estatística, não fundamental. É uma propriedade emergente de sistemas com muitos graus de liberdade submetidos à segunda lei da termodinâmica. O passado é diferente do futuro, não porque as leis físicas distinguem passado de futuro, mas porque o universo começou num estado de entropia extraordinariamente baixa, o Big Bang, e tem evoluído desde então para estados de entropia
progressivamente mais alta. A direção do aumento de entropia é o que chamamos de futuro. A direção do menor entropia é o que chamamos de passado. A flecha do tempo é a flecha do aumento de entropia. Mas isso gera uma questão que Boltzmann reconheceu e que o perturbou profundamente até o fim da sua vida. Por que o universo começou num estado de entropia tão baixa? A segunda lei diz que sistemas evoluem de estados de baixa entropia para estados de alta entropia. Mas se olharmos apenas para as leis estatísticas, sem especificar condições iniciais, a situação mais provável para o universo em qualquer momento seria um estado de alta entropia, não de baixa entropia. Um universo típico, selecionado aleatoriamente do espaço de todos os universos possíveis, seria um universo de entropia máxima, um universo morto e uniforme. O fato de que vivemos num universo de baixa entropia, com estrelas e galáxias, e vida é tremendamente improvável do ponto de vista das leis estatísticas sozinhas. A resposta que a cosmologia moderna oferece é que as condições iniciais do Big Bang foram de entropia extraordinariamente baixa, por razões que ainda não compreendemos completamente. O físico Roger Penrose calculou que a probabilidade das condições iniciais do Big Bang serem tão bem ordenadas quanto são é de aproximadamente 1 em 10, elevado a 10, elevado a 123. É um número tão absurdamente pequeno que desafia qualquer tentativa de conceituação. E essas condições iniciais de baixa entropia são a origem última da flecha do tempo. Sem elas, sem o Big Bang especialmente ordenado, não haveria direção preferencial no tempo. O passado não seria diferente do futuro. O físico e cosmólogo Sean Carroll argumenta que a flecha do tempo é genuinamente uma das questões mais profundas da física e que a resposta satisfatória ainda não existe. Ele propõe que o Big Bang de baixa entropia pode ser explicado por uma cosmologia de universos múltiplos onde flutuações quânticas geram constantemente novos universos. E o nosso é um dos raros que começou num estado de baixa entropia. Mas essa proposta, por mais interessante que seja, não é verificável com as ferramentas atuais e, portanto, permanece especulativa. Julian Barbour, o físico que mencionamos na parte anterior, ao argumentar que o tempo não existe de forma fundamental, tem uma perspectiva diferente sobre a flecha do tempo que é particularmente relevante para o problema da prisão do presente. Barbour argumenta que a flecha do tempo não é uma propriedade do universo como um todo, mas uma propriedade de configurações específicas que contém estruturas ordenadas capazes de registrar o passado. A flecha do tempo não aponta do passado para o futuro no universo objetivo. Aponta do menos ordenado para o mais ordenado dentro de configurações que contêm memórias. Você experimenta a flecha do tempo não porque o universo a possui, mas porque você é um sistema que contém registros de estados anteriores e não contém registros de estados futuros. A assimetria não está no universo, está em você. Isso tem uma implicação direta e devastadora para a prisão do presente. Se a flecha do tempo é uma propriedade de sistemas que registram o passado, e você é um desses sistemas, então sua experiência do presente como ponto na flecha temporal é uma consequência da sua própria estrutura como sistema registrador. Você não está preso no presente apesar da flecha do tempo. Você está preso no presente por causa da mesma estrutura que cria a flecha do tempo na sua experiência. O sistema que cria a sensação de fluxo temporal é o mesmo sistema que cria a sensação de estar sempre no presente. São faces do mesmo fenômeno. E aqui chegamos à implicação mais profunda de tudo que examinamos. A flecha do tempo, que parece tão óbvia, tão fundamental, tão inarredável, não está nas equações da física. Está nas condições iniciais do universo e na estrutura de sistemas como você que registram o passado. O presente que você sente como a única realidade não é uma característica objetiva do universo físico. É uma perspectiva subjetiva produzida pela sua posição num universo de entropia crescente, percebida por um sistema neural que fabrica o agora com atraso e edição,
habitado por uma consciência que não pode existir fora do momento que experiencia. A flecha que não existe nas equações aponta de dentro da sua experiência com uma precisão e uma firmeza que nenhuma quantidade de conhecimento sobre sua ausência nas equações pode dissolver. E é precisamente essa invencibilidade, essa persistência da experiência da flecha, apesar do conhecimento da sua ausência na física, que revela a profundidade e a intransigência da prisão do agora. Você sabe que a flecha não está nas equações. E mesmo assim, o presente continua sendo o único tempo em que você existe. O conhecimento da prisão não dissolve a prisão, a torna mais visível. Chegamos ao nível mais íntimo do problema, não ao nível do universo físico, onde a física revelou que o presente não existe como característica objetiva, não ao nível do cérebro, onde a neurociência revelou que o presente experienciado é uma construção atrasada e editada. Não ao nível das leis termodinâmicas, onde a física revelou que a flecha do tempo é estatística e emergente. Chegamos ao nível da consciência em si, ao nível da experiência como tal, e aqui encontramos uma impossibilidade que é mais fundamental do que todas as anteriores, porque não é uma impossibilidade de conhecimento ou de medição. É uma impossibilidade de ser. Edmund Husserl foi o filósofo que mais profundamente examinou a estrutura da consciência temporal, dedicando décadas ao que ele chamou de fenomenologia do tempo interno da consciência. E suas descobertas são tão precisas e tão perturbadoras que a filosofia ainda não as assimilou completamente mais de um século depois. Husserl partiu de uma observação aparentemente simples. A consciência não experimenta instantes pontuais. Experimente agora mesmo verificar isso. Tente experienciar um instante puro, um momento sem duração, um agora matemático sem extensão temporal. Você não consegue. Toda experiência tem duração. Toda experiência se estende no tempo. E não apenas no sentido trivial de que leva tempo para ocorrer, mas no sentido profundo de que a estrutura da experiência, ela mesma é temporal, é constituída por uma dimensão de extensão, no tempo que não pode ser removida sem destruir a experiência. Husserl descreveu essa estrutura com 3 conceitos que se tornaram centrais na fenomenologia. Retenção é a presença modificada do passado imediato na experiência atual. Não é memória, que é uma representação deliberada de eventos passados. É o eco do que acabou de acontecer, ainda ressoando na consciência presente, ainda presente como passado recente. Impressão originária é o núcleo do agora, o ponto de foco da atenção consciente. E protenção é a antecipação implícita do imediato futuro, a expectativa não deliberada do que está prestes a acontecer, já presente na consciência como horizonte de chegada. Esses 3 momentos, retenção, impressão originária e protenção, não são 3 experiências separadas que a consciência tem sequencialmente. São 3 dimensões de uma única experiência presente. Quando você ouve uma nota musical, a nota que acabou de soar ainda está presente como retenção. A nota atual está presente como impressão originária, e a continuação esperada da melodia está presente como protenção. Os 3 juntos constituem a experiência de ouvir a nota agora. Remova a retenção e você não ouve uma nota numa melodia. Ouve um som isolado sem contexto. Remova a protenção e você não antecipa a continuação. Cada nota chega como surpresa absoluta. A experiência temporal é estruturalmente tripla, e o que isso significa para a impossibilidade de escapar do presente é devastador. A consciência não pode experienciar o presente puro da física, o instante matemático sem duração, porque a consciência é constitutivamente estruturada por retenção e protenção. A consciência sempre já carrega o passado imediato e sempre já antecipa o futuro imediato. O presente que a consciência habita não é um ponto. É uma janela estruturada, uma extensão temporal com bordas difusas que se estendem para o passado recente pela retenção e para o futuro imediato pela protenção. Isso significa
que a consciência não está no presente como um objeto está numa caixa. Está no presente como uma chama está na combustão. A chama não está dentro da combustão. A chama é a combustão. Da mesma forma, a consciência não está dentro do presente. A consciência é o processo temporal que constitui o presente como experiência. Você não pode sair do presente porque você não está dentro do presente como um conteúdo está dentro de um container. Você é o presente como processo temporal. Separar você do presente seria separar a chama da combustão. Não resultaria em você fora do presente. Resultaria na ausência tanto de você quanto do presente. Existe uma tentativa que muitas tradições espirituais e contemplativas propõem como escape da prisão do presente e que merece ser examinada com a precisão que ela merece. A meditação de mindfulness, na sua formulação mais comum, é descrita como a prática de estar totalmente no presente, de trazer a atenção de volta ao momento atual quando ela divaga para pensamentos sobre o passado ou o futuro. E há algo genuinamente valioso nessa prática. A capacidade de redirecionar a atenção é real. A diferença entre uma mente ruminando sobre o passado e uma mente atenta ao presente imediato é real e tem consequências para o bem-estar. Mas examine o que essa prática realmente faz. Ela não permite que você escape do presente. Permite que você mude o conteúdo do presente. Quando a sua mente está pensando no passado, o pensamento sobre o passado está acontecendo no presente. Quando você pratica mindfulness e traz a atenção de volta ao presente imediato, você substitui o conteúdo do presente de pensamento sobre o passado para a atenção às sensações atuais. Mas em ambos os casos, você está no presente. A prática não muda sua relação com o presente como estrutura temporal. Muda o que está dentro do presente como conteúdo. É como reorganizar os móveis dentro de uma casa sem sair da casa. A casa permanece. Há ainda a tentativa tecnológica, mais especulativa, mais recorrente na ficção científica e cada vez mais na futurologia séria. A ideia de que tecnologia suficientemente avançada poderia permitir viagem no tempo, poderia permitir que a consciência experimentasse outros momentos que não o presente imediato, deixando de lado as objeções físicas enormes que a relatividade e a termodinâmica colocam contra a viagem no tempo. Examine o que a viagem no tempo realmente seria para a consciência. Se você viajasse para o passado, você chegaria lá no seu presente. O passado que você visitaria seria o presente de quando você chegasse. Você não escaparia do presente. Você mudaria as coordenadas do seu presente. Qualquer destino temporal para o qual você viajasse se tornaria o seu presente ao chegar. O presente viaja com você, não porque seja um equipamento que você carrega, mas porque há a estrutura do que significa ser consciente. O filósofo da mente Dan Zahavi, um dos principais estudiosos contemporâneos de Husserl, articula esse ponto com uma precisão que vai além da fenomenologia para tocar algo sobre a natureza da subjetividade em si. Zahavi argumenta que a consciência tem uma estrutura ipseica, uma estrutura de ser si mesmo, que é constitutivamente temporal. Ser consciente é ser este experienciador. Agora, neste momento, a ipseidade, o si mesmo da consciência, não é um objeto dentro da experiência. É a perspectiva de primeira pessoa a partir da qual toda experiência ocorre. E essa perspectiva é sempre agora, porque ser uma perspectiva é ser um ponto de vista situado. E um ponto de vista situado está sempre situado num presente, nunca num passado ou futuro que são definidos precisamente como o que não é o ponto de vista atual. Existe ainda uma dimensão adicional da paralisia que opera não no nível da estrutura da consciência, mas no nível da reflexividade. A consciência pode pensar sobre si mesma, pode voltar a atenção para sua própria natureza, pode examinar sua própria estrutura temporal, pode fazer exatamente o que estamos fazendo agora neste vídeo. Mas esse ato reflexivo, esse pensar sobre a consciência e sobre o presente, também acontece no presente. A reflexão sobre a prisão acontece dentro da prisão. O mapeamento da jaula é feito de dentro da jaula. E o mapeador que faz o mapa
é o mesmo ser que está aprisionado, usando as ferramentas que a prisão fornece para descrever a prisão que as ferramentas constituem. Não há posição externa a partir da qual a consciência possa examinar sua própria relação com o tempo sem que esse exame seja ele mesmo um evento temporal acontecendo no presente. A consciência não pode sair de si mesma para se ver de fora. Não pode suspender sua própria temporalidade para examinar a temporalidade de fora. Cada tentativa de examinar o presente a partir de fora do presente é automaticamente capturada pelo presente e se torna mais um conteúdo do presente. A prisão tem a propriedade extraordinária de absorver todas as tentativas de mapeá-la como conteúdo adicional da prisão. E aqui está a ironia final que a fenomenologia revela. Husserl passou décadas tentando descrever a estrutura do tempo interno da consciência com a precisão de uma ciência rigorosa. E cada descrição que ele produziu, cada análise de retenção e protenção e impressão originária, foi ela mesma um ato de consciência temporal acontecendo no presente, estruturado pela mesma retenção e protenção que ele tentava descrever. O filósofo que descreve a prisão temporal da consciência está fazendo isso de dentro da prisão, usando a estrutura temporal da consciência para descrever a estrutura temporal da consciência. O descrito e o descrevente são o mesmo processo. E esse processo é sempre e apenas o agora. Chegamos ao fim, e este fim é diferente de todos os fins anteriores desta série. Nos vídeos sobre a parede de Planck e sobre a impossibilidade de a ciência explicar a existência, o veredito produziu vertigem. A descoberta de que existem perguntas que nenhuma mente pode responder produziu uma espécie de tontura existencial, a sensação de estar na beira de um abismo que vai mais fundo do que qualquer profundidade que a intuição antecipava. Nos vídeos sobre consciência e sobre zumbis filosóficos, o veredito produziu solidão, a descoberta de que a perspectiva de primeira pessoa é inacessível a qualquer observador externo produziu a sensação de estar encerrado num interior que nenhuma conexão pode completamente atravessar. Este veredito produz algo diferente. Produz reconhecimento. O veredito primeiro, com a precisão que ele merece. A física relativística de Einstein eliminou o presente universal e revelou que o agora é uma perspectiva local dependente do estado de movimento do observador, não uma fatia objetiva cortando o universo inteiro simultaneamente. O universo bloco de Minkowski sugere que passado, presente e futuro existem com igual realidade ontológica nas coordenadas do espaço-tempo quadridimensional e que o fluxo temporal que você sente é uma perspectiva subjetiva sobre uma estrutura que não flui. A neurociência revelou que o presente que você experiencia é uma construção neural com 80 milissegundos de atraso, integrada numa janela de 2 a 3 segundos, editada retroativamente para manter coerência causal, entregue como imediata quando nunca coincide com o instante físico real. A segunda lei da termodinâmica e as condições iniciais do Big Bang explicam a flecha do tempo como fenômeno estatístico emergente, não como característica fundamental das leis físicas, que são simétricas no tempo em todos os níveis fundamentais. E a fenomenologia de Husserl revelou que a consciência não pode habitar o instante puro da física, porque é constitutivamente estruturada por retenção e protenção, por passado imediato e futuro imediato, tornando o presente experiencial uma janela com extensão temporal e não um ponto. 5 camadas de impossibilidade. 5 razões independentes pelas quais escapar do presente é não apenas difícil, mas estruturalmente impossível para qualquer ser consciente. A prisão é total, é permanente. É construída de dentro para fora pelas mesmas leis que constroem você como ser consciente. E agora, com o veredito completamente pronunciado, precisamos fazer a pergunta que o veredito torna possível e que nenhuma das análises anteriores poderia fazer com a mesma força. O que significa viver com a certeza de que você nunca pode escapar do presente?
não como problema a ser resolvido, não como limitação a ser lamentada, como característica fundamental do que é ser você. A maioria das tradições filosóficas e espirituais trata o presente como problema. O budismo identifica o sofrimento com o apego, a tentativa de reter o presente que inevitavelmente passa, e propõe o desapego como solução. A filosofia ocidental, desde Platão, trata o tempo como imperfeição, como sombra de uma eternidade imutável que seria mais real e mais valiosa do que o fluxo temporal da experiência. A modernidade trata o presente como ponto de passagem, como o momento onde você transita do passado, que você queria diferente para o futuro que você quer alcançar. O presente é o corredor entre a sala de onde você saiu e a sala para onde você está indo. Ninguém fica no corredor. O corredor é onde você está quando ainda não chegou. Mas o veredito que acabamos de pronunciar torna todas essas posições insustentáveis de uma forma nova e mais precisa. Não porque sejam espiritualmente inadequadas ou filosoficamente superficiais, porque são factualmente incorretas sobre a estrutura da sua situação. Você não está no corredor entre passado e futuro. Você é o corredor. Você não está transitando pelo presente em direção a algum outro lugar. Você é o processo que constitui o presente como experiência. E um ser que é idêntico ao que tenta escapar não está aprisionado. Está em casa. Considere o que a prisão do presente realmente é quando você a examina sem a premissa de que ela deveria ser diferente. Você está sempre aqui. Você está sempre agora. Isso significa que você nunca está ausente da sua própria existência. Nunca está em atraso em relação a si mesmo. Nunca está além do ponto onde a sua experiência está acontecendo. Em toda a extensão da sua vida, você esteve presente em cada momento que existiu. Não no sentido meditativo de estar atento e consciente em cada momento, mas no sentido ontológico mais fundamental de que cada momento da sua existência foi um momento da sua existência, ocorreu na única modalidade disponível, o presente, e foi, portanto, completamente real, na única forma em que qualquer coisa pode ser real para uma consciência. O passado que você perdeu não foi perdido de uma prisão que deveria te reter por mais tempo. Foi o presente que você habitou completamente enquanto era o presente. O futuro que você antecipa não é uma liberação da prisão do agora. Será o presente que você habitará completamente quando chegar. Cada momento da sua vida foi e será o presente. E o presente não é o menor e mais fugidio dos três tempos. É o único tempo em que qualquer experiência pode ocorrer. É o único tempo que existe do ponto de vista de qualquer ser consciente. O físico Carlo Rovelli, que dedicou anos a pensar sobre a natureza do tempo na física quântica da gravidade, chegou a uma conclusão que ressoa profundamente com o que a fenomenologia revela sobre a consciência temporal. Rovelli argumenta que o tempo como experienciado, com seu fluxo e sua direção, e seu presente vívido, não é uma ilusão a ser descartada em favor da verdade mais seca da física. É a forma como a realidade se apresenta a sistemas como nós, sistemas com memórias e antecipações, e processos metabólicos que o situam numa direção específica do aumento de entropia. O tempo experienciado é real. É apenas real de uma forma diferente do que a intuição supõe. Não é uma característica do universo visto de fora. É uma característica do universo experienciado de dentro. E experienciar de dentro é o único modo de experienciar disponível a qualquer ser consciente. Não existe experiência de fora. Não existe ponto de vista externo à experiência, a partir do qual a experiência poderia ser avaliada como prisão em relação a um exterior mais livre. A liberdade que você imagina como sendo fora da prisão do presente não é um lugar real onde você poderia estar. É uma representação produzida dentro do presente, de um estado que não corresponde a nenhuma modalidade de existência disponível a uma consciência. É o presente imaginando um fora que ele mesmo não pode ser. Existe uma tradição filosófica que chegou a essa conclusão por um caminho diferente da física e da fenomenologia.
Os estoicos, especialmente Marco Aurélio e Epicteto, desenvolveram uma prática de atenção ao presente que não era baseada na ideia de que o presente é melhor do que o passado ou o futuro. Era baseada na observação de que o presente é o único tempo em que qualquer ação é possível. O passado não pode ser mudado. O futuro não pode ser controlado diretamente. Apenas o presente, apenas agora, é o domínio onde a agência existe. Os estoicos não propunham o presente como refúgio do sofrimento. Propunham o presente como o único lugar onde qualquer coisa real pode ser feita. A física moderna confirma essa intuição estoica por um caminho completamente diferente. Se o universo é um bloco quadridimensional onde todos os eventos existem com igual realidade ontológica, então o único ponto da sua linha de mundo onde você pode agir é o ponto onde você está. Outros pontos existem no bloco, mas você, enquanto agente consciente percorrendo sua linha de mundo, só tem acesso ao presente. O passado e o futuro existem no bloco, mas são inacessíveis à sua agência. Apenas o presente é o domínio da ação. A prisão do agora é também o único lugar onde qualquer coisa que você faz é real. Eu sou o professor Mito Kaku, e minha conclusão não é que a prisão do presente é uma limitação que a filosofia, ou a física, ou a tecnologia vão eventualmente resolver. É que a prisão do presente é a forma que a existência consciente tem. É a arquitetura do que significa ser um ser que experimenta. E uma prisão que é idêntica à sua forma de ser não é uma prisão que te confina. É a estrutura que te constitui. É o que você é, em vez de onde você está. Você nunca vai escapar do presente. Não porque as grades sejam fortes, mas porque você e o presente são a mesma coisa. A consciência é o processo que constitui o presente como experiência, e o presente é a única modalidade em que a consciência existe. Separar os dois não resultaria em liberdade. Resultaria na ausência de ambos. E a ausência de ambos não é liberdade. É o nada que antecede qualquer experiência e que sucede qualquer experiência. É o exterior que a prisão não tem. A prisão que é casa não é uma consolação filosófica para quem não consegue escapar. É a descrição mais precisa disponível do que você é. Você é o agora que experiencia o agora. E isso não é uma limitação da sua existência. É a sua existência. Completa, inteira, irredutível ao que quer que você imagine como sendo melhor do outro lado de um muro que não existe.